Olá, pessoal, boa noite. Hoje é Boa noite. quarta-feira, mudamos um dia o horário, o dia do Papo Coibense da semana. É sempre nas quintas, mas hoje vamos fazer na quarta-feira. E hoje o assunto, um dos últimos desse ano, é mulher na política. Nós temos aqui a vice-prefeita eleita, Claudinha Jardim, que está fazendo a transição para o próximo dia 1º assumir a Prefeitura de Guaíba. Nós também temos aqui a Carla Vargas, também é uma vereadora eleita, que vai assumir na Câmara de Vereadores também dia 1º, e a querida Fernanda Garcia, que durante 4 anos também vai vereadora junto com a colega Claudinha Jardim. Então, nós temos vários assuntos para passar hoje. Então, de imediato, eu passo para vocês fazer umas considerações iniciais e logo começar nossa conversa. Pode começar, Fernanda. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Pedro, Carlinha, Claudinha. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Aqueles que estão conosco também participando dessa live. E é um tema sempre que eu acho que vai estar sempre em pauta, infelizmente. Não dá para dizer que é apenas um tema atual, mas eu acho que a mulher da política ela vai estar sempre em pauta porque ainda falta a gente correr muito para alcançar o lugar, né? O local onde a gente realmente merece estar. Então, Pedro, eu te agradeço mais uma vez, né, pelo convite e por estar trazendo essa pauta aí, né? E honrado por estar discutindo aí, né, sobre esse assunto com a vereadora eleita, Carlinha Vargas, a Claudinha, agora na prefeitura. Né? Me sinto feliz aí, obrigada. Carla Vargas. Olá, boa noite, Pedro, boa noite, Fê, boa noite, Claudinha. Parabéns, Claudinha, pela eleição, né? Que faça um brilhante mandato aí. A Fernanda, que fez um mandato, está fazendo um mandato maravilhoso, né? E nos representando aí junto das mulheres, e espero poder estar contribuindo sim no legislativo, em poder estar somando, em estar contribuindo, né, para estar representando a esse grupo tão seleto de mulheres na Câmara de Vereadores. Me sinto muito honrada de ter sido convidada a participar dessa live. Também quero dar boa noite às pessoas que estão participando virtualmente e dizer que fico assim muito feliz e estar aberta, estar aprendendo, né, junto com duas mulheres aí tão empoderadas, mulheres tão fortes, como a Claudinha, como a Fernanda, e eu estar podendo estar contribuindo. Muito obrigada, Pedro, pelo convite. Claudinha Jardim, minha professora. Verdade. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernanda, Carla, todos que estão acompanhando essa live que já virou aqui uma tradição na cidade, né? Que é o Papo Guaibense, uma ideia aí que o Pedro traz para incrementar o nosso jornalismo na cidade e que tem uma crescente de público e de interação sobre diversos temas que debateram, né? Estou muito feliz pelo convite de estar aqui participando de um tema que sempre me traz assim muita alegria de poder compartilhar com as pessoas tanto expectativas como frustrações, realidades e quem sabe a gente fazer reflexões enquanto sociedade para poder avançar, porque nós mulheres, né, ocupamos muitos espaços na sociedade em diferentes áreas, mas na política nós ainda somos poucas aqui no contexto da cidade, no contexto do Rio Grande do Sul também, né? Do país, é um reflexo do país isso. Então, cada vez que uma mulher consegue ter êxito numa eleição e passar por esse processo de uma eleição que ainda é difícil nessa diversificação dos gêneros para nós mulheres, né? É motivo de orgulho e deve ser sim um motivo de respeito e credibilidade de outras mulheres
que ali enxergam a representatividade, a sensibilidade do olhar feminino para buscas desses espaços, né? Porque bons exemplos acabam encorajando outras mulheres a também vir e participar. Então, a nossa responsabilidade ao estar nos mandatos, nós passamos por isso juntas neste mandato, eu e a vereadora Fernanda. A vereadora Carla vai ter esta experiência a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, cada vez que nós chegamos no mandato, a responsabilidade ela é muito maior, porque tu tem que desenvolver e desempenhar bem o teu papel como parlamentar, mas sempre com essa reflexão e esse olhar por ser mulher. Então, é muito importante assim, esses espaços para a gente poder debater o tema e também para poder refletir em cima dessas colocações, né? Criar empatia, de estar no lugar do outro em situações que às vezes parece tão pequenininha aos olhos de uma sociedade que vai numa rotina de atitude, né, Pedro? Porque o parlamento ainda é um local muito masculinizado, a política partidária ainda é muito masculinizada, onde começam essas discussões de participação das mulheres nos pleitos, e começa lá a discussão, né? Não é depois da eleição, é antes da campanha, dentro dos espaços dos partidos políticos. Claudinha, tá trancando tua câmera. Tá trancando. Enquanto tu arruma, vice-prefeita, que eu passo para Fernanda, para Fernanda falar um pouco de Guaíba. Eu vou lembrar aqui, com certeza, que minha avó foi vereadora de Guaíba em 1996-2000, junto com ela, a Elma Machado, depois foi a Rejane, a Cláudia, depois teve a Paula Paroli, a Cleusa, depois a Magda, a Claudinha, também a Paula. Então, eu queria que a Fernanda falasse um pouco sobre esse pouco público, pouca representatividade da mulher na política aqui em Guaíba. Poxa, Pedro, tu foi falando os nomes aí, né? E eu vim, assim, trabalhando na mente e lembrando de algumas muito conhecidas, óbvias, né? E realmente, tu falaste pouca representatividade na quantidade de números, né? Não foram muitas mulheres, mas foram grandes mulheres, né? Mulheres de peso que deixaram sua marca no legislativo. E uma das coisas que eu acho muito bonito lá na Câmara é exatamente aquela galeria das ex-vereadoras lá, sabe? Para ficar relembrando, né? Com o pessoal que vai ali também, que não sabe. E só depois que eu me tornei vereadora, que eu fui ver a história, ver, no caso, quem tinham sido, né, as vereadoras anteriores, ali em que período isso tudo começou. E, infelizmente, realmente, na nossa cidade, essa trajetória em matéria de representatividade, ela ainda é muito, muito, muito pequena. Mas volto a frisar que não em questão de, muito pelo contrário, né? Em questão de pessoas ali, de mulheres, com certeza deixaram uma história, um legado para a nossa cidade, cada uma do seu jeito, porque eu acho que toda e qualquer pessoa sempre tem algo para dar, para ensinar. Então, eu creio que cada uma do seu jeito deixou isso para nós. Algumas eu tenho um contato mais próximo, né? Por exemplo, a Gláucia, a Paula, trabalhei com ela também no executivo. Essas de mais agora, no caso, né? Eu tive a Paula Almeida também, a Cleusa, a né? No caso. E o pessoal, tipo, que nem a tua avó, eu não tive, claro, o prazer de pegar essa época, né, de ver como é que era. Eu fico imaginando, assim, Pedro, é uma pena, né, não ser gravado como é hoje em dia, para que a gente pudesse rever o que acontecia ali, como era naquela época delas, porque hoje ainda é tão difícil e tão complicado para nós em alguns aspectos, e a Claudinha sabe bem, assim, do que eu estou falando, até na hora da fala lá, sabe? Tipo assim, quando a gente vai falar alguma coisa, vai para a tribuna, vai... Tipo assim, sabe? Alguns colegas
E eu fico imaginando, assim, de como era naquela época, como é que elas faziam para conseguir se impor, para conseguir, assim, fazer com que as suas ideias, sabe, prevalecesse. Eu realmente, assim, tenho essa... Tu deve saber muitas histórias, né? De repente que a tua avó deve ter te contado, mas é uma coisa, assim, que às vezes eu fico imaginando nessa nossa batalha, né, da mulher hoje em dia na política, eu fico imaginando há um tempo atrás, como isso era ainda mais difícil. Uma correção, eu não disse o nome da minha avó, Sara Pacheco, para quem não Ah, conhece, bom, tá? verdade, né? E estão Imagina. dizendo aqui no chat também, Rafa Barcelos, talvez teve duas vereadoras antes da minha avó, e eu não sei o nome delas, infelizmente. Mas o que eu lembro é que Fernanda e Claudinha, antes do final das eleições, eu tive uma sessão da Câmara e eu se reuni com vocês duas e eu disse, e eu acho que vai colocar 5 mulheres. E vocês perguntaram, será? Tu lembra, Claudinha? E aí elegeram duas. Claudinha, pode complementar. Lembro sim dessa nossa conversa, porque a gente precisa não só fazer essas eleições, né, vingarem, serem positivas, de estarem no mandato feminino, como fazer essa união de trabalhos, né, formando bancadas femininas para ter a aquisição de mais força, né? A gente teve a Cília Braga, que foi vereadora em Guaíba antes de disputar o executivo, e aí depois disso ela foi vice-prefeita junto com o Dr. João Colares, né, na eleição de 92. Então a caminhada realmente ela é lenta, mas ela tem passos importantes destas marcas que a Fernanda coloca, porque se no parlamento, onde a gente tem essa diversidade, essa pluralidade, né, tanto de bandeiras como de personalidades, de posições, nós temos pouca efetividade nessa participação. No executivo aqui em Guaíba, ela ainda é bem menor, porque nós tivemos, né, a Cília Braga, que foi, então, eleita vice-prefeita com o João Colares, isso lá em 92, e depois a Cleusa, né, eleita também vindo de 3 mandatos como vereadora, aí sim eleita vice-prefeita do Esperoto, com o Esperoto em 2016. E aí agora, então, essa responsabilidade estará comigo, né? Fui eleita 2 vezes vereadora aqui na cidade e eleita vice-prefeita. Então, a gente tem estes caminhos difíceis na política num contexto geral, porque as mulheres são excelentes para participar de campanhas, né, para fazer o pedido do voto, para fazer a argumentação, e até um tempo atrás as mulheres eram vistas dentro dos partidos políticos como as cabos eleitorais, né, para segurar a bandeira para os homens, né, dentro de uma cultura que a gente vive, e isso não é só em Guaíba, é um contexto geral, e que o protagonismo não poderia ser das mulheres. Então, a gente, com isso, avança com a bancada feminina na Câmara dos Deputados, com essa questão específica das cotas de gênero, que não fala que é 30% de mulheres, mas na prática acaba sendo. E ainda com passos muito difíceis, porque mesmo sendo essa obrigatoriedade dos 30% para fazer eles a chapa pura, né? E agora a gente não tem mais as coligações proporcionais, mesmo assim, essa dificuldade de busca, mudando agora também a parte das resoluções dos partidos políticos, que tem que ter nos seus diretórios um mínimo de também 30% de um dos gêneros participando. Isso acaba fortalecendo, pena que tem que ser imposto, tinha que ser, né, ao natural, mas isso acaba fortalecendo porque as decisões daquela composição daquele partido são tomadas, né, por executiva do partido e pelo diretório do partido. E essas decisões vão desde quem são as pessoas que vão compor uma chapa, desde as pessoas que vão compor, então, uma nominata, até na questão do recurso financeiro, que também tem uma legislação hoje para poder chegar isso de alguma forma até as mulheres, que elas tenham uma chance maior de competitividade com os homens. Por que mais homens se elegem? Porque mais homens
são candidatos. Então, numa questão de proporcionalidade, tu tem muito mais candidatos homens para buscar como uma opção de voto do que mulheres para tu buscar como uma opção de voto. E aí isso já se torna, dentro dessa questão, né, que a gente vem encontrando com as dificuldades, que esses pequenos passos eles ganham muito sentido. Nós tivemos o maior número de vereadoras no único mandato em Guaíba, Pedro, foi na eleição de 2012, que aí naquela eleição se elegeram 4 mulheres, foi uma bancada, né, de 16 vereadores, 4 mulheres. E agora nós aumentamos o número de cadeiras na Câmara, são 17, não 16, e o percentual ficou o mesmo da última eleição, com 2 mulheres eleitas. Que bom que não retrocedeu, vamos pensar assim, né, que se manteve, mas a gente sabe que ainda não é o aspecto que a gente gostaria de ver para poder ter o debate de forma mais igualitária, né? Carlinha! Pois bem, sabe que estava pensando aí com todo esse histórico, né, que as gurias fizeram dessa questão da legislatura aqui no nosso município, e algumas pessoas eu tive o privilégio, algumas mulheres, de conhecê-las, né, além de ambas que estão aí participando. Pessoas, assim, que fizeram um papel muito importante dentro do nosso município, né, que fizeram o diferencial. Mas eu já participei de uma outra eleição, que foi do Conselho Tutelar, que também existe, assim, essa questão da desigualdade, né? Então, e tem um número muito grande de homens concorrendo, e mulheres um número muito pequeno. E tem toda aquela questão do machismo, né? Como que tu vai estar saindo na madrugada, como que tu vai estar... Então, assim, essa fala toda que as gurias fizeram aí, infelizmente, elas existem em inúmeros lugares, né? Em determinados lugares, em lugares importantes, em lugares de ponta, assim como dentro do Conselho Tutelar, apesar que no mandato que eu participei, as mulheres eram no maior número. Nós estávamos em maior número, né? Estava eu, a Rosana, a Ieda e a Fê, depois a Fernandinha acabou vindo também. E no início nós éramos 3 mulheres e 2 homens, depois ficamos em 4 mulheres e 1 homem. E vejo, assim, quanto é difícil a gente estar conquistando o nosso espaço, né? Apesar dessa questão da cota, dos 30%, e mesmo assim, a própria legislação, ela teve que ter uma reorganização, porque tinha o jeitinho, né, que se tinha anteriormente, ela não era preenchida, e sim ela tinha que ficar reservada. E aí, então, só era os 30% existiam só na nominata ali, mas não quer dizer que teria que estar na atuação. Então, parece ser uns números, umas falas absurdas, mas que a gente tem que estar pontuando, sim, para estar modificando, e dentro da Câmara de Vereadores, a gente poder estar fomentando cada vez mais esse tipo de política para mulheres, para estar encorajando cada vez mais mulheres a estarem querendo participar, sim, de uma eleição, a estarem querendo fazer a diferença dentro de uma eleição, e o quanto que é importante de estarmos tendo as decisões, né, que passa tudo pela Câmara de Vereadores, e nós ainda estamos num número menor, né, mesmo aumentando o número de cadeira, e nós ali continuamos, né, no mesmo número. Mas conforme as gurias falaram, que bom que não diminuiu, né? Então, temos que pensar dessa forma. Mas se a gente for pensar que os eleitores, nós temos um número muito maior de mulheres. Então, isso, assim, é meio chocante, né? Porque nós temos tanto no Brasil, ela é um número maior de mulheres eleitoras, como aqui no nosso município, nós também temos um número maior de mulheres. Então, aí fica o questionamento, por que não eleger um número maior de mulheres? E aí eu vejo, Pedro, o quanto que é importante de nós estarmos trabalhando com vontade, com verdade, com a seriedade, e trazendo essas mulheres para dentro do legislativo, mesmo não sendo eleitas, e trabalhando junto à comunidade, as PLPs que nós temos dentro do nosso município, que é um trabalho lindo que fazem, né, junto ao CODIM. Então, de nós estarmos trabalhando junto com o executivo, Claudinha, nós podemos estarmos ali abraçados, estarmos juntos,
para poder fazer políticas públicas de verdade, né? Que a gente consiga que saia do papel e está proporcionando ao nosso município, né? Com que todos ganham, todos venham a ter um benefício dentro dessa temática que é tão importante. Pedro, posso fazer um contraponto aqui junto da Carla? A Carla foi falando algumas coisas e foi a minha cabeça assim, fervendo de coisas, assim, porque é tão importante assim, essa posição de mulheres eleitas. Eu volto a falar muito nessa questão do partido político, né? Porque algumas mulheres, elas chegam com sucesso nas urnas, mas por total mérito da sua força de vontade, sem uma estruturação, até mesmo não só financeira, mas para poder conduzir o seu mandato, né? E como é difícil todo novo desafio também. E algumas, como a Fernanda falou, passam por situações, às vezes, até de constrangimento e marcas tão difíceis de agressões. Hoje, a gente tem a violência política também na rede social, né, para as mulheres. É um outro tipo, infelizmente, de violência que surge na questão dos rótulos, na questão das fakes, que a experiência se torna, às vezes, tão ruim para a sua vida pessoal que não querem nem concorrer a uma reeleição. E isso é um dado que acontece muito assim dentro dos municípios. Então, quando a gente fala assim que, poxa, são 52% quase de mulheres eleitoras, né? E aí começa aquela discussão, então mulher não vota em mulher? Será que tem essa questão da disputa entre mulheres? Eu ainda vou além disso. Será que essas mulheres que são candidatas conseguem levar as suas candidaturas para que as pessoas saibam que ela está ali como uma opção de voto? Porque tem que ter estrutura financeira, tem que ter estrutura de organização para ter um material de qualidade, mas também tem que poder ter um tempo para se dedicar naquele período de campanha que a mulher ela tem outras situações para conciliar, como a questão do trabalho, a questão da família, a questão da casa. A gente tem essas outras que trazer essas outras reflexões para poder entender o porquê que ainda tem esses resultados. Então, não é porque não temos mulheres com capacidade, com boas ideias, que possam chegar aos mandatos, mas como que é esse processo de pré-campanha e também de campanha para que essa mulher consiga estar nas comunidades, né, ter esse material e conciliar o seu tempo. Nem todas são servidoras públicas, por exemplo, que podem, né, que têm aí o dever até de tirar licença para poder concorrer. Nem todas têm uma organização financeira que vão deixar a sua profissão de lado. Algumas conseguem conciliar férias, mas muitas são profissionais liberais, e aí tem essa questão dos filhos, aí tem essa questão da casa, enfim, e aí a gente teve uma eleição atípica no meio de uma pandemia, no meio de tudo isso. Então, o reflexo dessa eleição, que foi tão diferente, ele traz tudo isso. E na questão das cotas, o UOL fez um levantamento, né, agora dessa eleição de 2020, e 650 cidades no Brasil, os partidos não colocaram mulheres disputando a eleição e não chegou nem perto do mínimo de 30%. Então, levando em consideração que, na prática, hoje do Brasil, são mulheres, né? Porque a legislação não fala que é cota feminina, como muitos falam, ela fala em um dos gêneros. E aí, quando a gente tem bons exemplos, a gente tem que trazer. Eu vou trazer um exemplo, Pedro, do meu partido. Né? O meu partido conseguiu reeleger 2 mulheres numa chapa de executivo na cidade de Muitos Capões, que é uma cidade que fica no interior do estado. Então, a prefeita é uma mulher, a vice-prefeita é uma mulher, as 2 são do nosso partido, e elas foram à reeleição e se reelegeram. Isso eu trago como um pequeno exemplo para comprovar, Carla, para comprovar, Fernanda, que as mulheres têm muita capacidade de gestão, as mulheres têm muita capacidade de organização e comprovadamente trazem índices excelentes quando chegam nestes espaços de poder. Então, a gente precisa fazer essa organização avançar. A Fernanda vai lembrar que a gente fez em 2017, em 2018, os fóruns pluripartidários. A gente iniciou esse projeto dentro da Câmara, convidando ao menos todos os movimentos de mulheres de todos os partidos existentes em Guaíba, não só os que tinham bancada na Câmara de Vereadores. E por 2 anos a gente conseguiu fazer os encontros e os seminários. Foi uma experiência muito legal.
Pedro, posso completar um Pode ir. pouquinho? Elas vão falando e realmente, né, vai abrindo leques. Eu acho que algo bem importante que acaba fazendo com que as mulheres não participem, né, ativamente como deveriam, porque para nós acaba, a palavra correta não é pesando, mas a gente acaba levando mais em conta a questão realmente da família, né, aquelas que já são casadas, enfim, principalmente os filhos, e daqui um pouco isso assim para o homem é mais fácil, né? Deixar, porque é exatamente isso que a Claudinha disse, não é que não tenha mulheres, né, capacitadas, ou mulheres muitas vezes até com esse desejo, né, de fazer algo pela sociedade, né, pelo grupo ali onde ela participa, mas ela pensa muito mais, né, pensa no mínimo 2 vezes antes de se envolver em algo desse tipo, principalmente a política que exige tanto da gente, e aquilo, tu político em tempo, infelizmente, tempo integral, né? Não tem aquela sábado e domingo, hoje eu não sou vereadora, hoje eu tô, né? Não é assim. Então, isso também eu acho que é algo assim que faz, Claudinha e Carla, com que realmente o número de candidatas sejam bem menores em razão disso, porque elas levam isso em maior consideração do que o homem leva, né? Para ele é mais fácil, a mulher fica em casa, na maioria das vezes, cuidando dos filhos, né? Claro que isso eu estou me referindo ao pessoal já que tem família, mas se parar para pensar, esse dado, se fosse fazer uma pesquisa, eu tenho certeza que uma das coisas que iria ser levada em conta para a mulher, em primeiro lugar, iria ser a família, né? Então, isso faz com que ela acabe não... Se ela tiver que escolher, eu creio que ela vai sempre escolher a família. E como eu disse, a questão do homem, ele já não tem, ele não vai se privar de algo por causa disso, né? Por causa dos filhos, enfim. E também eu me lembrei do que a Claudinha falou a respeito dos fóruns ali pluripartidários, que existe muita disputa, muitas vezes, entre nós mesmas, sabe? Entre as mulheres. E isso também muitas vezes torna o ambiente político muito difícil, muito difícil. Eu vejo, assim, que nesses movimentos que eu e a Claudinha participamos ali, que a gente fez algo junto, tipo assim, em vários momentos a gente se olhava e tu nunca conseguia agradar a todas, tu nunca conseguia trazer algo que pudesse trazer que pudesse ser uma unanimidade ou algo, sabe? Então, assim, também foi uma das coisas que o fórum, infelizmente, foi morrendo, assim, aos poucos, caindo, porque, tipo, nada do que a gente propunha estava bom, né? Chegou um determinado momento ali que não já tinha se perdido realmente mais o foco, que era a questão, né, da mulher na política, e aí, quando vê, já vai para um outro lado que difícil um pouco de lidar também, né? Tanto é que acabou, infelizmente, né? Espero que vá adiante, né, Claudinha? Quem sabe agora, né, nessa outra gestão. E a Fernanda vai falando assim, e eu vou lembrando que no início, assim, inclusive alguns partidos não autorizaram as mulheres a participar do fórum, gente. É algo absurdo, porque os movimentos de mulheres nos partidos, eles têm autonomia como um braço das executivas, e elas não podiam ir participar porque não, sabe? Então, uma coisa muito ainda difícil de fazer, ter esse protagonismo quando tem essa parte, porque somos adversários numa disputa, na rua, na época de uma campanha. Só que no que passa isso, a gente precisa desse fortalecimento, desse engajamento em agregar as lideranças femininas, porque a mulher ainda se cobra muito, inclusive quando ela vai se expor, né? E é um mundo diferenciado que traz essa situação, às vezes, da insegurança. Então, os relatos, esse fortalecimento, olha, no meu partido a gente faz assim, o outro falar no meu eu faço isso, fazer essa troca para poder ir fortalecendo, porque senão, infelizmente, acaba acontecendo o quê? Uma frase que a gente escuta, as gurias devem escutar, de repente, também no partido delas, assim, que só lembram da gente quando tem a eleição. Agora, na véspera da eleição, para garantir os homens, vem lembrar da gente. E muitas, inclusive, de boa fé, eu gosto do partido, eu vou emprestar meu nome. Nossa, gente. Meu Deus. Tá muito que frase disso,
né? Ó, mulher laranja, não pode, a gente não pode se permitir esse papel, senão as coisas não vão mudar. Outra coisa que a Fê falou, a Carla vai ter a missão também, junto com a Letícia, um abraço para a Letícia, né, que se elegeu vereadora pelo Solidariedade, a Letícia Maidana, de tentar mudar alguns hábitos, porque a gente tem a sessão que é à noite, as sessões solenes são à noite, ok? É no nosso regimento, mas então as reuniões não precisam também ser à noite após as sessões, né? Então tem coisas assim que a gente precisa ir mudando aos poucos. Exatamente. Como a Fernanda trouxe, muitas vezes para o homem acaba sendo mais cômodo quando se tem a família, os filhos, porque tem a esposa que faz o suporte familiar. Mas e tu que tem que fazer a janta, digamos assim, tá doente, que foi hospitalizado e tá com a cabeça lá no projeto, você não vai faltar aquela sessão, porque é um projeto importante que tu quer debater na tribuna. Então, quando a gente fala de mulheres com representatividade na política, a gente traz todo esse universo feminino e, consequentemente, o universo da família, né? E essas reflexões, elas têm que acontecer. O respeito, ele tem que acontecer independentemente do gênero, do credo, da raça, da posição social, porque todos que foram eleitos democraticamente têm que ser respeitados e à vontade das pessoas dentro da Câmara, né? Então, começa por aí. A minha verdade, ela não pode ser maior que a tua. As divergências, elas são salutares para o processo democrático, mas o respeito tem que prevalecer, porque senão vai ter uma desmotivação, porque tu tem a cobrança da sociedade, tu tem a cobrança do partido, tu tem a cobrança dos parlamentares, tu tem a cobrança da tua família, tu tem a cobrança dos teus amigos, tu já não começa a participar mais de tudo, porque tu tem que dar conta de ler os projetos, de estudar, de propor as emendas. Então, tudo isso é algo assim para a gente pensar, quando agora eu estou olhando aqui uma mensagem, né, de participação na live, desse empoderamento que as mulheres vêm fazendo, né, nessa ocupação de espaços, mas um empoderamento que seja com felicidade, com convicção, que não se anule, que não perca a sua essência, que deixe as suas marcas de forma positiva também para a sua vida, né? Também para a sua vida. E Pedro, posso complementar? Sim, sim. Eu vejo assim, ó, que em todos os aspectos, tá? Em todos os locais acontece muito da fragmentação, né? Começa um mandato, parou, inicia tudo de novo. E essas situações bacanas que aconteceram dentro do legislativo, né? Que as gurias conseguiram, imagina, tu conseguir trazer todos os partidos para serem ouvidos, né, as mulheres serem ouvidas, trazendo as suas propostas. Isso não pode acabar agora, né? Então, se Deus permitir e a Letícia estiver aí forte junto comigo, para a gente poder dar continuidade nesse trabalho que vocês iniciaram, né? Porque é algo assim que é muito importante. Vocês já conseguiram a fazer esse movimento inicial, que é um movimento muito difícil, para nós podermos dar continuidade neste trabalho para ter o resultado. E daqui a pouco aqui, há 4 anos, nós termos um número maior de mulheres, sim, sendo candidatas, né? E não só dentro dos 30%. Mas é um trabalho que ele já se iniciou e que ele não pode parar, né? Ele não tem que estagnar aqui, mas dá trabalho. Né, são situações que dá trabalho, que dá dedicação, que tu tem que querer, tem que correr atrás. E eu me lembro, assim, do movimento que foi, né, de toda a questão deste trabalho que se teve junto à comunidade em si, e isso não pode parar. E vou precisar, assim, da Letícia, hein, para a gente estar se fortalecendo lá e dar continuidade no trabalho aí das gurias. E a Fernanda está junto conosco também, Fernanda, trazendo todo esse teu conhecimento que tu tem aí de toda essa tua questão política, né? Tu uma trabalhista, né? Uma PTBista, e está somando junto conosco para a gente estar cada vez indo mais, porque se nós pararmos e começar outro, não tem sentido, né? É um trabalho que já se vem e vem num crescimento, e nós temos que dar continuidade a eles, e precisamos da colaboração de vocês aí que iniciaram, para a gente prosseguir. Isso aí.
Eu queria complementar o vereador eleito Marcos da São Jorge, do Democratas, que também está aqui nos assistindo. Coisa boa ver o Marquinhos aí participando da live, muito bom, isso aí, a gente precisa dos homens fazendo esse debate junto, porque eles são maioria nos partidos, nos parlamentos, e depende muito também dessa forma de condução dos homens para a gente ter essa mudança de postura, né? Quer ver, Pedro? Eu vou dar um exemplo, tá? Não que eu não goste de ganhar flores e ser homenageada, por exemplo, no Dia das Mulheres. Eu gosto muito. E tu recebe muitas flores. Sim, deu para ver na sessão da Câmara. Só que, poxa vida, né? Então, no Dia da Mulher, naquelas sessões que fazem próximas, não lembrem das mulheres de fazer falas de carinho somente naquele momento, né? Nos escutem de verdade. É diferente, né? Tu ouvir e tu escutar, né? Se engajem nos projetos que as mulheres trazem. E a gente vai ocupando espaços, virando referência, assim, e essa responsabilidade que a gente carrega, sabe? Vai dando um orgulho de ver que se encoraja, como a Carla falou, outras mulheres a participar. O meu partido nunca tinha eleito vereador em Guaíba, eu fui a primeira vereadora eleita pelo meu partido e tampouco alguém chegou ao executivo pelo meu partido, né, de mulher, nem de homens nem de mulheres, mas de mulheres. Então, são portas que se abrem, assim. A Fê trouxe essa questão da acessibilidade muito presente, da inclusão muito presente. Foi uma batalha minha no meu primeiro mandato, frustrante por questões de posicionamento, né, contrária à administração da época, de não conseguir avançar com projetos, do líder do governo dizer que era para votar contrário. Então, quando a Fernanda chegou, assim, conseguiu avançar muito, assim, e não se teve aquela vaidade, tem esse material, o que tu acha de fazer construção juntas? E ela foi levando tudo, assim, de uma forma brilhante e se posicionando muito bem, também virando referência no Estado, né, como parlamentar, como mulher. Então, eu acho que a gente tem que também destacar que tem essas questões partidárias, de posicionamento político, mas tem um momento que ou tu faz essa união ou realmente não avança. Eu queria trazer uns dados para vocês que eu olhei na internet antes, tá? O resultado das eleições nesse ano foram 32% dos eleitos em todo o Brasil são mulheres, mas só 12% para prefeito. Sendo que nas capitais só ganhou uma para prefeito. E que eu me lembre, nós só temos hoje no país uma governadora, que é do Rio Grande do Norte. E outro detalhe que é positivo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a capital que mais se elegeu mulher. Isso aí. A mais votada foi uma mulher. Né? Então, vale destacar esses pontos de um avanço, mas um avanço pequeno. Pode acrescentar um pouquinho? Vocês podem falar um pouco desses números. Sim. Em Porto Alegre, Pedro, nos últimos 20 anos, é a primeira vez que se tem mais do que 10 mulheres, e lá são 36 vereadores. É um avanço positivo. Em contrapartida disso, né, no Brasil, foram eleitos 4.750 prefeitos homens e 651 prefeitas mulheres. Então, mostra essa disparidade, né, que ficamos em torno dos 12% de mulheres. Agora, por que acontece isso, né? Por causa dessa forma que, volto a dizer, dos partidos políticos conduzirem os processos, e a gente acaba sendo o Brasil ocupa a posição número 161 no ranking de presença feminina no Poder Executivo, entre 186 países. Então, entre 186 países, o Brasil é o 161 de ranking de presença feminina no Poder Executivo. Tem que avançar, senão a gente vai ficar ainda, né, muito fora de tudo isso. E tem um projeto bacana dentro da ONU que traz algumas nuances para a gente poder se fortalecer primeiro com protagonismo e empoderamento, para isso ser uma consequência, a participação feminina na política,
que também é analisado, né? Assim como o projeto das mulheres inspiradoras, que deixa o Brasil também muito aquém do que as mulheres desse país mereceriam estar, né? Já aqui na América Latina, a gente é um dos piores países em participação das mulheres, representatividade política nos parlamentos. Então, isso vem desde a década de 40. Como tu sempre pede para a gente fazer o lado do avanço, vamos pensar que não faz nem 100 anos que as mulheres podem votar e tampouco ser votadas. Isso começou em 1932. Para um lapso temporal dentro de história, né, 100 anos não seria ainda tanto tempo. A gente está num avanço. Já tivemos uma presidente mulher, aqui no estado do Rio Grande do Sul tivemos uma governadora mulher, já elegemos senadoras mulheres, Emília Fernandes, Dona Amélia. Então, tem algumas, né? Já tivemos a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul, que foi mulher, deputada estadual mais votada pelo Rio Grande do Sul, entre todos os deputados, mulher. Então, temos estas marcas, e aí a cobrança em cima dessas mulheres é fazer o encorajamento, né, de outras mulheres, mas não só na questão dos seus mandatos, mas participando ativamente da vida dos seus partidos, né? Porque a eleição acaba, mas o partido tem que seguir com reuniões, com formações, com debates, com informações para essas mulheres que se sentem amparadas e que vale a pena seguir na caminhada. Claudinha, vendo tu colocar todos esses dados aí, e realmente a gente ainda vive uma disparidade muito, muito grande, mas é também muito bom ouvir esses dados positivos, né? Porque se a gente parar para pensar, poxa, aqui no Rio Grande do Sul, né, enfim, onde o machismo, entre aspas, seria maior do que em outros estados, o gaúcho, aquela coisa toda, e nós já ter tido, que nem tu falaste, uma governadora, né, senadoras, deputadas com números aí altíssimos com relação à votação, e também agora, nesse ano, né, em Porto Alegre, ali, enfim, esse número de vereadoras eleitas, mulheres, uma quantidade de voto, assim, também muito, muito expressivo, e daqui um pouco perto de todos os dados, né, como eu disse lá no início, ainda é pouco, mas a gente fica feliz de ver que está avançando, né? E se a gente for parar para pensar, até avançando rápido, de certa forma, como tu colocaste, Claudinha, porque afinal não se faz tanto tempo assim. É claro que, infelizmente, com relação a outros países, né, vocês citaram, eu não sabia desse número que vocês falaram, que nós aqui, o Brasil aqui na América do Sul, puxa vida, né? Mas é um dado, né, com certeza, que não é muito acalentador, mas eu fiquei, assim, feliz com os números com relação ao aumento, né, das mulheres. É sinal que, assim, aos pouquinhos, elas estão realmente procurando o seu lugar, vendo formas de ajustar todas as coisas para poder participarem da política também, porque a participação da mulher na política, ela é essencial. Eu vejo, assim, que ali, em vários detalhes, coisinhas pequenas que às vezes aconteciam dentro da Câmara, aquela questão, assim, da mulher não seria sexto sentido, mas a gente tem aquele feeling, aquela coisa assim de, sabe, de perceber as coisas e de dar muita bola para os detalhes, e às vezes os detalhes ali faziam grandes diferenças em muitos momentos, né? E na hora de organizar as coisas também, quando era algo em conjunto, nem se fala daí, né? Aí era todo mundo junto, que era aquela disputa, né? Claudinha e Fernanda, aí eu disse, e sempre assim, essas coisas em conjunto, acabava a minha equipe e a dela, né? Eu e ela no final, até o final sempre. Então, isso, assim, mostra também esse diferencial da mulher ali dentro, né? É muito importante, porque muitas vezes a gente aconteceu em muitos momentos, assim, de reuniões, isso e aquilo, da gente trazer uma certa visão que o homem não tem, né? Não tem, por falta de sensibilidade, por ser uma coisa natural também. Não que isso seja, né? Mas é algo natural. A mulher, ela tem uma sensibilidade mais apurada do que o homem. Isso faz com que a gente, às vezes, veja mais longe ou veja mais coisas, e às vezes no momento ali também consegue pensar um pouquinho. O homem às vezes já
fica brabo, já aquela coisa e já sai, né? Bah, e como, assim. Daí a gente vem lembrando de várias situações que acontecem, né? Enfim. Nós conseguimos botar... Fazendo esse histórico, né, dessa questão toda, mas se a gente for pensar, foi em 1930 que começou, né, a participação da mulher na política. E depois, ali na década de 70, que teve aquele pequeno avanço, né, sendo um número de 35% de mulheres, né, eleitoras, né, falando nesse contexto. Então, é algo que a gente vem num crescente, mas timidamente, né? A gente vem, assim, num crescente muito tímido, porque, normalmente, os homens, eles ocupam os espaços públicos e as mulheres o privado, né? Então, ele já vem num preconceito que nós temos que ir desmistificando isso, temos que ir avançando em todas essas etapas, mas se dentro da nossa casa nós temos, é muito difícil, porque tu tem que dar conta, eu digo nossa casa no legislativo, né? Tu tem que dar conta da questão do preconceito, né? Tu tá em minoria, tu já está em minoria, ouvindo a fala de vocês aí, tá? Dentro desse contexto, apesar de eu ser de uma família política, né? Mas eu sempre consegui, assim, a ter uma certa voz perante os homens lá de casa. Mas eu vejo, assim, o quanto que deve ser difícil, sim, para te estar te posicionando, porque tu tá num número menor, né, do que a grandeza, tu tá fazendo com que a tua voz seja ouvida, né, perante aos demais, e aí quando chegar na hora da mão de obra, da organização, da produção, aí era sempre as mulheres que fazem a frente, né, então assim, é algo muito injusto, né, mas exatamente. é muito injusto, mas eu vejo, assim, que dentro da nossa Câmara, né, vocês sempre tiveram uma voz muito ativa, né, nunca ficaram tímidas perante a tentar fazer com que não fossem ouvidas, e que a gente consiga também, dentro desse parlamento, né, de estar dando continuidade, de estar conseguindo a ser ouvida, a estar conseguindo estar levando as reivindicações, né, de todas essas mulheres, e por que não? Estava fazendo uma pesquisa, uma busca, né, junto à Prefeitura de Porto Alegre, que já está dando muito certo, que é aquele projeto da Procuradoria Especial da Mulher, que é algo, assim, fantástico, né? Vamos precisar da ajuda do executivo, hein? Carla, é algo fantástico, que é uma porta que se abre. 4 anos este projeto, 4 anos. Tem Charqueadas, tem na Assembleia, tem em Porto Alegre, tem em Canoas. Eu e a Fernandinha, a gente foi em vários lugares, a gente trouxe, enfim, eu desejo muito que isso dê certo, viu? Aconteça. Porque é uma porta muito bacana, né? É uma acolhida muito forte, onde tu pode estar fazendo toda essa demanda dessa desigualdade, das mulheres que vêm numa sofrência, que vêm numa instituição de desigualdade, e tu poder estar encaminhando, né, para os órgãos competentes, e até mesmo fazendo palestras, né, fazendo capacitações, dando capacitações, dando argumentos para que elas consigam a fazer algo diferente, né? E até mesmo fazendo na busca de algo muito melhor para si próprio, né? Dentro do mercado de trabalho, nessa questão do empreender. Então, dentro deste projeto, né, gurias, é muito legal, né? É muito bacana. E assim, é algo que vai concretizar a participação do Legislativo no trabalho em rede que é feito, né? O da Procuradoria da Mulher. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar, foram 4 anos tentando, provando que era importante, e aí eu desejo que isso avance, porque eu sei como é importante, será mais um espaço de debate e discussão. Eu acabei quase te interrompendo, mas foi de algo que eu me lembrei, assim, que a gente votou nessa legislatura, a gente trouxe como uma proposta, e aí sim nós votamos, e virou motivo de
de algumas brincadeiras, assim, mas não podemos generalizar, né, Fernanda? Tivemos excelentes Claro. parceiros, homens, assim, ao longo do mandato. Com certeza. Os nossos projetos e as nossas ideias. Com certeza. Um projeto que a gente votou foi uma alteração dentro do regimento da Câmara que exigia o uso de gravata no plenário. Então, assim, para muitas pessoas, nossa, mas que bobagem isso. Gente, não é bobagem. Eu sou mulher e dentro da minha vestimenta eu não uso gravata. Então, eu vou estar toda a sessão descumprindo o regimento interno se eu não estiver de gravata no plenário, porque dizia que era obrigatório o uso de terno e gravata. Então, a gente fez uma alteração para que tivesse essa questão da vestimenta, já que isso compõe o regimento, né, para o traje social, enfim, para homens e mulheres, e aí aquelas brincadeiras, né, mas, então quer dizer que agora eu não preciso mais vir de gravata, porque a gente está tirando isso. Não é essa situação, mas a questão é uma situação de símbolo e de ocupação verdadeira do espaço. Eu não posso estar numa casa legislativa que diz que eu tenho que utilizar algo que não faz parte do meu dia a dia, ou eu vou me masculinizar para ser aceita dentro do parlamento. Então, parece uma coisa tão pequenininha, mas é um símbolo muito forte quando a gente conseguiu fazer a alteração. E são pequenos detalhes, né? A Ana Amélia conta que quando ela chegou no Senado e a primeira vez que ela precisou usar o banheiro lá no Senado, não tinha banheiro para mulheres e homens, só tinha banheiro para os homens. Porque, olha só. Olha só. Né? Porque não tinha mulheres senadoras, então, como sempre foram muito poucas as mulheres senadoras, o que faziam? Não, usam do seu gabinete, né? Mas que não fica no mesmo local ali da sala verde, enfim. Então, são também pequenos, parece tão pouco, mas se eu não tenho um local de trabalho adequado, se eu não tenho uma segurança da minha forma estar correta, porque se eu não estou cumprindo o regimento, a qualquer momento o presidente, por baixo do regimento, ele pode me retirar do plenário. E se tem uma votação importante que se utiliza desse subterfúgio, né, para me retirar do plenário? Então, são coisas pequenas aos olhos de quem não vivencia o dia a dia da política, mas que fazem a diferença, porque pode, sim, causar alguma situação maior. Né? Nossa, eu lembrei, nós estamos, infelizmente, acabando, mas eu acho que nós podemos... Infelizmente... Mas antes de falar, eu queria abordar outro assunto. Eu lembrei que quando a Fernanda foi eleita, eu trabalhava na Zero Hora. E no dia eu disse para os repórteres, a Câmara de Vereadores elegeu uma vereadora e a Câmara de Vereadores não tem elevador. E foram atrás da Fernanda. Né? Sim. Fernanda, nós podemos falar sobre, além das mulheres, o preconceito contra as minorias, sobre essas questões. E eu lembrando dois aspectos dessa eleição. A vereadora mais votada de Porto Alegre é negra. A vereadora mais votada de Belo Horizonte é transexual. Pode falar. Pedro, poxa vida, é um assunto assim bastante sensível para mim. Por exemplo, a Claudinha estava falando de banheiro e eu já estava me lembrando do banheiro para pessoa com deficiência. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, além de não ter a entrada, a acessibilidade, não tinha um banheiro, né, que pudesse usar. Foi feito assim, tipo, um enjambre de última hora, foi tirado uma parede, sabe, para que pudesse pelo menos ter um banheiro que eu pudesse usar. Então, assim, parece insignificante, mas são detalhes, como a Claudinha falou, se o teu local, a primeira luta que eu sabia que eu ia enfrentar ali era conquistar o direito de estar no meu local de trabalho, porque era o meu local de trabalho e eu não tinha nem o direito de estar ali, porque eu não conseguia entrar, né, a começar por aí. Então, foram tantas lutas ali, sabe, Pedro? Coisas assim que marcaram muito com relação, por exemplo, aquele acidente que eu tive. Foi um momento muito difícil, né, na minha vida, e em 2018 quase ninguém ficou sabendo, mas em função da primeira queda eu quebrei a perna novamente, então eu tive 2 anos assim, com muita dificuldade, e aí eu fui eleita presidente no meio disso tudo, acontecendo aquela crise horrível na nossa cidade política. Então foi um momento assim muito difícil em todos os sentidos para mim.
mas, ao mesmo tempo, um momento de superação, eu vejo que não só para mim, mas para a nossa sociedade de uma forma geral. Porque, para começar, nós só tínhamos tido uma mulher presidente, que foi a Paula, né? E aí, eu no meu primeiro mandato, não tinha nenhum ano ainda, porque eu assumi quase 7 meses depois do meu mandato em função do acidente. Então, ali no caso, não tinha um ano de mandato, mulher e cadeirante. Sabe, Pedro, eu brinco, às vezes, assim, com as pessoas mais próximas, quando nós falávamos em preconceito, porque o preconceito, ele existe de várias formas, né? Contra a religião, contra raça, gênero, enfim, de tudo. Aí eu disse assim, eu sou mulher, pessoa com deficiência, cristã, eu disse só faltava eu ser negra para complementar a questão, né, do preconceito de ter todos numa pessoa só. E a gente falava, discutia muito assim sobre isso, sobre essa questão, porque o que acontece, Pedro? É claro que nem a Claudinha disse, ela lutou, ela tentou, mas uma coisa é a pessoa simpatizar ou viver a causa, no caso ela, por exemplo, com o filho dela. Outra é tu ser e tu não ter opção, né? Que nem ali, se não tivesse acessibilidade, eu não teria opção de estar ali trabalhando, como não estive. E depois também as pessoas me recriminaram muito quando eu voltei lá para o térreo. Ah, eu me lembro que eu participei de um seminário assim na Ubra e fui muito criticada, porque as pessoas diziam, não, porque se fosse eu não ia voltar, porque eu não ia aceitar. Eu digo, gente, eu tenho que estar lá exatamente para lutar, para brigar, para que isso aconteça. Se vocês acham que se eu não estiver lá todo dia, não estiver participando na sessão, naquele telão, aquele elevador vai sair, as coisas vão andar, se não andaram até agora. Não vai ser, eu acho assim que esse tipo de protesto, não vou ir, não vou trabalhar, até porque quando eu me candidatei, eu sabia da situação, mas a minha ideia era mudar a situação, e mudou, né? Mas tu sabe que isso, assim como a questão das mulheres na política, infelizmente é muito recente, muito, muito recente. Então, assim, quando eu cheguei na prefeitura, em 2007, nós também não tínhamos rampa, nós não tínhamos banheiro, nós não tínhamos vaga de estacionamento, não tínhamos nada disso. Né? Então, quando eu cheguei lá também foi aquele improviso, eu tinha que pegar o elevador para usar um banheiro lá embaixo, aquela função toda. E aí, graças a Deus, quando saí de lá, né, as coisas ficaram um pouquinho melhor, digamos assim, do que quando eu entrei. E eu jamais imaginei que isso ia acontecer na Câmara também, né? Que daqui a um pouco eu ia chegar um dia na Câmara de Vereadores, não ia ter acessibilidade, não ia ter um banheiro, não ia ter uma vaga para cadeirante, uma vaga para idoso, nada disso. E eu saí de lá deixando tudo isso também. Então, assim, eu me sinto feliz e honrada por esse caminho que começou da inclusão no nosso município. E está longe, está muito longe ainda, nós sabemos disso, mas as ferramentas, elas estão todas aí. Hoje nós temos leis, nós temos o Fórum Permanente, nós temos a Semana da Pessoa com Deficiência, nós temos o Conselho, que eu acho que foi, assim, uma vitória, sabe, muito grande, entre tantas outras leis que, de fato, agora a sociedade também precisa interagir junto conosco, fazer com que elas aconteçam, né? Porque não depende também só do poder público. Muitas pessoas pensam nisso, né? E não é, por exemplo, uma loja. Existe uma lei para ela ser acessível. Ela é um mercado. Então, tipo assim, acho que a gente tem que fazer essa reflexão, se perguntar também o que a gente poderia fazer para melhorar a vida das pessoas com deficiência. E Pedro foi muito engraçado também, porque quando eu cheguei, tipo assim, o desfile de 7 de setembro, um exemplo. Meu Deus, nunca fizeram uma rampa no palanque, era escada. E aí, agora tinha uma vereadora que daqui a um pouco ia querer lá participar, ouvir, né, participar do desfile. E aí, corre e faz rampa. A casa do Papai Noel ganhou rampa, a casa do Coelhinho ganhou rampa, sabe? Então, são detalhes... Acampamento Farroupilha, Fernanda. Claudinha, bem lembrado. Os piquetes não tinham aquele rampa. foi muito especial. Ficou isso. Porque eu nunca tinha ido exatamente por isso, porque não dava para entrar em lugar nenhum, não tinha banheiro, então, quer dizer... E naquele ano em que eu fui, eu fiquei muito emocionada, porque os piquetes todos estavam com rampas. E quando eu cheguei ali, eles também se sentiram muito felizes, né? Porque daqui a um pouco, se faz uma rampa para quê? Vai aparecer
mas é uma pessoa que tem o direito de estar ali e que necessita daquela rampa, né? Então, assim, foi muito, muito legal. Aí, tipo assim, tinha banheiro com acessibilidade. Então, no momento que um começa um movimento, as pessoas, né, elas vão se engajando, a coisa vai crescendo. E eu creio, assim, que se nós olhar até 2016, o que nós tínhamos com relação à lei e o que nós tínhamos com relação à inclusão e acessibilidade no município, e pega de 17 a 2020, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande, né? E eu me sinto feliz por ter aberto esse caminho, né? Enfim, por ter criado as ferramentas. E agora eu estou muito feliz também porque o Marquinhos se elegeu, não poderia deixar de citar aqui. A gente já teve conversando, eu e ele. E para dar continuidade, olha só, gente, se vocês pararem para pensar, falando nas minorias, em 2 eleições seguidas em Guaíba foram eleitos, né, pessoas com deficiência, cadeirante ainda, que se parar para pensar é uma das dificuldades maiores que se tem com relação à acessibilidade, né? E tivemos mais um que concorreu também, que foi o Rafa, que foi pelo Solidariedade também, sabe? Então, isso assim me deixou muito feliz, porque, poxa vida, realmente as minorias, Pedro, aí entra o que tu falou, né? Sim. Com a vereadora de Porto Alegre, ou seja, a gente está tomando espaço, né? Porque o espaço ele tem que ser para todos, para todos. E aí as minorias, eu acho assim que elas estão deixando de ser, né? Isso eu já acredito que vai ser mais fácil, porque eu vejo assim um olhar diferente hoje das pessoas. Não veio mais assim, como um coitadinho, como um incapaz, né? Não, muito pelo contrário. Né? Então, isso assim foi uma experiência muito bacana. Eu acho que não só para mim, mas para quem pôde conviver comigo ali naquele período, porque se ligou em detalhes que nunca tinha parado para pensar, e não por preconceito, ou por maldade, mas realmente por falta de conhecimento, por não, né, não ter nenhuma pessoa perto, não saber como as coisas funcionam. Então foi uma experiência assim muito bacana. E eu vejo assim, que nem eu digo, eu brinquei com o Marquinhos, digo, tu tem tudo agora, tá com a faca e o queijo na mão, né? Literalmente, porque as leis já foram criadas, nós temos aí o conselho, que eu tenho muita fé no conselho, sinceramente, né, no conselho da pessoa com deficiência, e mãos à obra agora, né? E com a Claudinha no executivo, que também é uma defensora da causa. Sim. Né? Então, eu creio assim que nós temos aí 4 anos para, sinceramente, assim, deslanchar mais ainda nesse sentido, nesse quesito. Pessoal, está acabando nosso tempo. Eu vou deixar para a Carlinha, para a Cláudia fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer vocês 3 pela ótima live. E eu quero dizer que eu admiro as 3, conheço há bastante tempo, gosto muito de vocês. E obrigado, Fernanda, pelo trabalho que nós fizemos, também fazendo matéria, cobertura demórficas, teve um problema ali, tentando resolver. Tá? Verdade. Obrigado. Passa a palavra para Carlinha. Carla Fares. Bom, gente, foi uma honra, Pedro, em participar nessa live com um tema tão polêmico e com mulheres tão questionadoras, né, que conseguiram, assim, trazer todo algo a mais para a gente estar pensando, discutindo, somando, e saio desta live, assim, com a certeza que temos muito a fazer, né, dentro do legislativo, que não temos que ficar caladas, que temos que estar indo cada vez mais dentro da busca de todos os nossos direitos, das nossas garantias, conseguindo que aquela casa venha cada vez mais um número de mulheres a estarem participando, né, a estarem nos ouvindo, a estarem somando junto ao legislativo para que a gente possa estar fazendo um brilhante trabalho junto à comunidade. E muito obrigado, e fico assim à disposição. Fiquei muito feliz em ver as pessoas participando aí, colegas, orientadoras educacionais que estavam aí dando o seu recadinho, e dizer que estou à disposição, assim, para poder estar somando. Obrigada mesmo, Brice. Obrigada, Pedro. Claudinha, eu não vou virar mais café em ti, tá, Claudinha? Prepara, Carla.
Ele vira capitão na sessão. No dia que tu vai com roupa Tá, branca, não vou, então. Muito obrigada, Pedro, pelo convite de participar da live do Papo Guaibense, de participar desse tema que, particularmente, como eu disse no início, eu gosto muito de poder debater. Me coloco à disposição, né, para a gente fazer novas rodadas de conversa a respeito disso. As meninas que foram colegas de banca hoje aqui, da Carla, Fernanda, obrigada pela troca, a gente sempre aprende muito. Deixar um desafio para o Papo Guaibense para março de 2021, fazer as lives com temas em que as mulheres sejam protagonistas dos debates, não só com o tema da mulher em si na política, mas em todos os espaços. Ó, já tô... Claudinha, já está decidido isso antes de tu falar. Olha só, viu? Quero saber se é isso mesmo. Coisa boa, coisa boa. E me coloco à disposição também para a gente estar buscando juntos aí soluções efetivas, né, para a vida das nossas mulheres, das nossas crianças, das nossas famílias aqui na cidade de Guaíba. Quero aproveitar também esse momento para agradecer a todos que confiaram na nossa proposta de governo, no pleito que a gente teve esse ano, confiaram também na minha conduta, no meu trabalho, me dando esse voto de confiança para representar todas as pessoas, como disse a Fernanda, independentemente do gênero, do credo, da raça, lá na prefeitura, a partir do dia 1º. Muito obrigada, me coloco à disposição, um grande abraço para todo mundo. Fernanda, tu termina. Eu também quero aproveitar para agradecer, né, apesar de não ter sido reeleita, mas agradecer as pessoas que acreditaram no meu trabalho e que foram lá nas urnas, que me deram seu voto. Agradecer a parceria da Claudinha, esses 4 anos ali na Câmara, a gente fez muita coisa junta, a gente viveu muitos momentos também especiais com relação à inclusão ali, momentos emocionantes, digamos assim, e eu quero desejar para a Carlinha e para a Letícia, em especial, que são as 2 mulheres que estarão no Legislativo na próxima gestão, que elas tenham muita garra, que elas trabalhem unidas, né? Que elas se façam ouvir, e eu acredito muito nelas também. Creio que as mulheres estão muito bem representadas pela Carla, pela Letícia e pela Claudinha da Prefeitura. Também quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos, né? Um feliz Ano Novo, que o ano de 2021 traga aí acalento para os nossos corações, né? Paz diante de um ano de 2020 tão difícil, tão turbulento que todos nós vivemos, né? Pedro, te agradecer por tudo, vira e mexe, ele estava lá me incomodando, Fernanda, e eu digo, vamos, Pedro, vamos, não dá nada, vamos lá. E espero que tu continue assim no pé das gurias também, né, que elas tenham bastante... A Carlinha já tem que se acostumar. Bastante coisa para... já tem que se acostumar. Já tem que se acostumar. Bastante coisa para mostrar. Quando eu pego o WhatsApp, eu já estou ferrada. Quando pego o número do WhatsApp... É verdade, Carlinhos. E dizer também que eu continuo à disposição, tudo aquilo que eu puder ajudar, né, na nossa sociedade, na nossa cidade, contem comigo. E, Pedro, mais uma vez, obrigada por ter acreditado desde lá no início, desde lá do comecinho em mim, né, quando foi lá fazer a primeira entrevista, ou quando falou em mim, lá logo que eu fui eleita, tá? Pessoal, brigadão, um beijo para todos, tá? Mais uma vez, obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos nós, viu? Claudinha, Carlinha, ó, muita sorte para vocês lá, viu? Muita paz, muito trabalho, com muita dedicação, lá no Legislativo e no Executivo, tá bem? Um beijo. Obrigado, pessoal, até mais.